Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Então, na aula passada, só vimos uma pergunta. Foi uma aula introdutória, onde eu expliquei o que é Vedanta, para que é que o Vedanta serve, qual é o objetivo do Vedanta. Falei também de alguns obstáculos comuns que eu tenho a certeza que muitos de vocês já ultrapassaram e que impedem os alunos de estudar. E hoje então temos perguntas, aqui temos perguntas. E uma pergunta que já está aqui na saca das perguntas há algum tempo, diz assim: eu mantenho sempre os alunos anónimos, está bem? A não ser que o aluno não se importe. Então esta é a pergunta: o que é o autoconhecimento? É algo profundo e específico e diferente para cada um? Ou seja, esta é a linha A. Ou seja, é algo que cada um conhece em si mesmo, mas não existe nos outros? Ou seja, é algo parecido a um trabalho de psicanálise ou de psicoterapia, onde nós vamos descobrir coisas que estão enterradas profundamente na nossa mente e que obviamente são diferentes das coisas que estão lá nas profundezas da mente de outra pessoa. Ou serão capacidades extraordinárias que também estão lá, não manifestas no interior da mente, e o autoconhecimento é aceder a essas capacidades através da meditação ou de outra coisa. Então, pressuponho que a pergunta tem mais ou menos isto em mente. Então, comumente, o autoconhecimento é conhecido dessa forma. Eu vou-me autoconhecer. Isso significa que a pessoa vai conhecer os meandros da sua mente. Vai conhecer a sua forma de reagir, vai conhecer o seu passado, vai conhecer uma data de coisas que dizem respeito a si, obviamente, à pessoa, não é? Quem sou eu? Não é? Quem sou eu enquanto personalidade? Quem sou eu enquanto corpo, mente? Não é? Não é um atleta que se quer autoconhecer, talvez vá testar os seus limites. Mas será isto que nós, aqui no Vedanta, denominamos por autoconhecimento? Não, não é isso. Isso faz parte do autoconhecimento, mas vamos dizer assim, é o autoconhecimento inferior. Há um autoconhecimento superior, que é a descoberta daquilo que está para além da mente. Daquilo que ilumina a mente, de facto. E não só há a descoberta dessa presença testemunha que ilumina a mente e todos os pensamentos, emoções e sensações e tudo o que lá acontece, como há também a descoberta do que é isso que ilumina. Há a descoberta de que existe algo que transcende a mente, que ilumina a mente, e depois a segunda descoberta, e maior delas todas, é o que é isso que ilumina. Estão a entender? Isso sim é autoconhecimento, isso sim é Vedanta. Tá? A linha B. É algo comum a todos? Sim. Porque essa presença, testemunha, consciência que ilumina todos os pensamentos, sempre e de forma contínua, é igual em todos, não muda. Só há um eu, e esse eu é igual em todas as pessoas.
E esse é o objetivo do estudo profundo do Vedanta. É um estudo sequencial, um estudo onde cada aula é preparada pela aula anterior e essa pela aula anterior. E então os alunos que estudam na turma regular, ou o Upanishad, ou a Bhagavad Gita, que agora está em curso, esses alunos, eles vão sendo levados, aula após aula, ao encontro da descoberta desse eu maior, que é o eu totalmente livre de limitações. E esse eu é igual em todos. E esta é a descoberta do aluno de Vedanta. E é por isso que o aluno de Vedanta, a dada altura do seu processo, olha para todos os seres, mesmo uma formiguinha pequena, e reconhece a mesma luz que ilumina a vida, que antecede a própria vida. A luz que testemunha a vida, seja a vida mental, a vida fisiológica, a vida biológica, a vida, vamos dizer assim, emocional, essa luz é a luz da consciência, transcende a própria vida. Transcende o que é animado, vivo, e transcende o que é inanimado, morto, ou que nunca teve vida, como uma pedra ou outra coisa assim do género. E então o autoconhecimento inferior é diferente em todos. Porque obviamente cada um é diferente do outro. E então, se uma pessoa for fazer psicoterapia ou psicanálise, irá encontrar coisas do passado que são específicas a ela. E talvez geracionais ou hereditárias. Se calhar o pai ou a mãe já tinham esse problema. A avó ou o avô também. Se calhar mais do lado do pai ou do lado da mãe. E talvez isso, por força da hereditariedade, cavalgue para essa pessoa. Vem com a pessoa, já quando ela nasce. É? Porém, o conhecimento, o autoconhecimento superior é comum em todos. E esta é a beleza. Então, a pessoa que ganha este conhecimento, ela ganha aquilo que é chamada a visão de união, ou a visão de que todos somos um só ser. Não é? Então é isto. Às vezes as pessoas também pensam que o autoconhecimento é algo que a pessoa faz sozinha. O autoconhecimento significa que eu faço sozinho, não preciso da ajuda de ninguém. Porque sou eu, não é? Sou eu que vou fazer. E isso é um problema que dentro da nossa tradição de ensino, todos os mestres alertam. Todos os mestres alertam para esse problema, que é a tentativa da pessoa resolver, vamos dizer assim, o mistério da vida sozinha. Então, autoconhecimento não significa a pessoa ser ela própria a conduzir esse caminho espiritual. Não. Isso é um erro muito grande da pessoa. Porquê? Vejam. Se nós analisarmos toda a nossa história de vida, nós, inevitavelmente, necessariamente, chegaremos à conclusão de que não conseguimos contar os professores que tivemos na vida. Alguns vamos perder a conta. Alguns de nós nem sequer se lembram quem é que foi o professor para apertar os atacadores. Lembram-se se foi a mãe ou se foi o pai que vos ensinou a apertar os atacadores? Muitos de vocês não lembram, mas está lá. Vão mais atrás um pouquinho. Lembram-se se foi a mãe ou o pai a ensinar a ir à casa de banho, fazer as necessidades, a tomar banho? Lembram-se? Se calhar não. Quem é que ensinou a lavar ou a escovar os dentes? Quem é que ensinou a letra A? Alguns se lembram da professora da primeira classe, na primária, que ensinou a letra A? E os números, os algarismos? Quem lembra? Então vejam, há uma infinidade, entre aspas, há um número que é difícil de estabelecer como certo, de professores que nos acompanham desde o nosso berço. Eu vou mais longe. Desde
que estávamos na barriguinha da mamã, que as nossas antenas já estão ligadas para o exterior para nós aprendermos coisas. É dito que o bebê começa a aprendizagem na barriga da mamã. Com o quê? Com tudo o que se passa à volta dele. A forma como ele vai encontrando expressões emocionais. Isso já é uma aprendizagem. Todos nós, ou muitos de nós, foram para a universidade ou fizeram algum tipo de formação específica que hoje em dia é trocada por um ordenado para servir e contribuir para a sociedade. Os professores que nós tivemos aí. Então vejam, durante toda a nossa vida, nunca houve um questionamento sobre a necessidade dos professores. Nunca houve. Porquê? Porque sim. Porque sabemos que eles são necessários. Contudo, algumas pessoas, as mais aventureiras talvez, elas chegam à conclusão de que sozinhas conseguem avançar na espiritualidade. Talvez avancem, mas avançarão muito lentamente, com muitos erros e às vezes de forma perigosa. Então, autoconhecimento não é decidir fazer um caminho espiritual sozinho. Não. Vocês vejam, nenhuma tradição espiritual antiga da humanidade sugere esse caminho. A pessoa passa um tempo com um professor, esse tempo varia, pode ir desde um ano, pode ir até 15 anos, pode ir até 30 anos, depende de quanto tempo a pessoa precisa de estar com esse professor, ou professores. Às vezes é necessário ir visitar outro professor, ouvir de outra forma a mesma coisa. Mas todos dizem a mesma coisa, passa um tempo e aprende, senta, escuta. E depois sim, depois então vai pensar sobre tudo o que foi dito e vê se isso realmente te serve. Não é? Então, autoconhecimento não é essa decisão e a atitude que leva à decisão de eu sozinho consigo. Não é? Não. Juntos somos mais fortes. E geralmente o professor ou o mestre, como quiserem chamar, ele é o portador da chama do conhecimento. Ele já fez o caminho até ao destino. Várias vezes ele faz o caminho, levando outros alunos consigo. É como se fosse um barqueiro. Ele leva a barquinha para o outro lado da margem. E do outro lado da margem, o que é que está? Está o fim do sofrimento. E aqui entra a linha C da mesma pergunta. Professor, o autoconhecimento remove o sofrimento? Sim. E aqui temos que entender algo que é fulcral, essencial. Caso não haja o entendimento disto que está a ser dito, é muito difícil entender o papel do autoconhecimento. Então prestem bem atenção, que agora é uma parte importante. Porquê que as pessoas sofrem? Não é? E uma resposta comum é porque a vida traz dissabores. Porque as pessoas esperam algo da vida e a vida traz o contrário. Porque as pessoas têm expectativas altas e depois, na prática, essas expectativas não são realizadas. A pessoa não consegue ir ao encontro, realizar tudo o que deseja. É uma resposta válida. E a maior parte das pessoas fica satisfeita com esta resposta. Contudo, se nós aprofundarmos um pouco a visão sobre esta resposta, nós vamos descobrir que há pessoas cujos desejos e as expectativas de vida são realizadas, mas ainda assim permanecem infelizes. Ainda assim sofrem. E um exemplo claro é o exemplo de alguém que seja um pouco mais velho e que tenha, por exemplo, 70 ou 75 anos ou mais. E porquê é que nós pegamos nesse exemplo? Para já porque é um exemplo conhecido de todos nós. E depois que é um exemplo que ilustra muito bem o problema do sofrimento. Então, não é
incomum, ou seja, é extremamente vulgar e comum encontrarmos alguém, seja homem ou mulher, com essa idade, que já é pai, obviamente, e também já é avô. Que teve uma carreira belíssima do ponto de vista profissional, que satisfez as suas expectativas. Queria ser médico, foi médico. Queria ser cirurgião, foi cirurgião. Queria abrir uma clínica, abriu uma clínica. Podem pensar no exemplo que quiserem. Casou, teve filhos, teve netos. Os filhos estão bem na vida, sim. Vamos dizer que os filhos estão bem na vida, sim. Trabalham e já têm, obviamente, filhos, eles também. Os netinhos são saudáveis, sim, também são saudáveis. Então, o seio familiar é bom. A esfera profissional também foi boa. O casamento também foi bom. Ama a sua mulher, ama a minha mulher. É uma companheira excelente de vida. E é muito comum olharmos para essas pessoas e essas pessoas dizem que falta algo. Que sentem que, apesar de tudo o que conquistaram na vida, continua a faltar algo. E sentem um vazio. E há uma tristeza nessas pessoas. É a tristeza de morrerem, obviamente, e deixarem para trás todos os que amam e tudo aquilo que foi gerado e produzido. E há a tristeza existencial, que é, mas afinal de contas, estamos todos aqui neste jogo da vida, que é trabalhar, constituir família, ok, ter momentos de prazer, momentos românticos, mas é só isto a vida? É porque se a vida é só isto, então eu levei uma vida de sacrifício, sacrifiquei tanta coisa. Outras pessoas fazem 30 por uma linha e depois no fim o destino é todo igual, quer a pessoa tenha uma vida ética e moral ou não. Vejam, a pessoa que pensa e que se depara com estas questões profundas deixa de ver significado na vida e a vida passa a ser não significativa. Pois se vamos morrer, qual é o significado da vida? Fica cá tudo, mas o que é isto? Eu fui uma pessoa bondosa, fiz tudo o que havia para fazer, tudo o que me ensinaram que devia ser feito eu fiz, e ainda assim sinto um vazio. A vida deixou de ter significado. Porque nada preenche o buraco existencial, que é o vazio. E uma pessoa com essa idade descobre que nada preenche esse vazio. Uma figura pública sente o mesmo vazio. Seja um cantor muito famoso, um artista, vende os discos superaram as vendas, os concertos enchem, os estádios de futebol enchem, metade do mundo adora, e ainda assim essa pessoa sente um vazio enorme. Vejam, tem tudo para ser bem-sucedida, foi bem-sucedida a tudo. No entanto, do ponto de vista interno, do ponto de vista pessoal, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, essa pessoa é não sucedida, é mal sucedida. Falta ali qualquer coisa. E então, quando nós analisamos a causa do sofrimento humano, nós temos que ir mais fundo do que a resposta simples e superficial. É porque o que eu espero da vida, a vida não me dá. Ora, bolas para essa resposta não interessa nem ao menino Jesus. É que para ninguém, de uma forma geral, a vida vai dar o que as pessoas esperam. A vida nunca dá sempre, continuamente, em todas as alturas da vida, o que nós esperamos. Pois bem, a pessoa madura descobre que, a maior parte das vezes, as expectativas saem furadas. Então vejam, não é uma causa externa o problema do sofrimento humano. Nem tampouco a causa da felicidade humana é externa. Há algo dentro de cada um que se manifesta em diferentes alturas para cada um, de diferentes formas para cada um, e que em sânscrito nós temos uma palavra muito linda chamada apurnatvam, que é a sensação do vazio, a sensação de não estar à altura, a sensação de não ser suficiente.
E esta insuficiência reflete-se nas várias esferas da vida. Constantemente, dia após dia, esta insuficiência manifesta-se. Na profissão, manifesta-se. Na família, manifesta-se. Na relação amorosa, manifesta-se. Nos hobbies e passatempos, manifesta-se. Fisicamente, na interação com o corpo físico, manifesta-se. Do ponto de vista fisiológico, manifesta-se. Do ponto de vista cognitivo, intelectual, em termos dessa capacidade, manifesta-se. Em todas as áreas da vida, insuficiência manifesta-se. Esse senso de insuficiência é chamado apurnatvam. Purna significa completo. Purnatvam significa completude. Apurnatvam significa senso de incompletude ou incompletude. E este senso é a manifestação de quê? Do sofrimento humano. E ainda só começamos a analisar o problema. Ainda só estamos no início. Aqueles que se fazem aulas de Vedanta comigo já há algum tempo, provavelmente estou a pensar assim, o que é que o professor dirá a seguir agora, não é? Ainda só estamos no início. E porquê é que eu vos digo isto? Porque este senso de incapacidade, este senso de insuficiência, não desaparece por mais suficiência que a pessoa demonstre na vida. Haverá sempre alguém que vai ser alvo da minha comparação. Eu vou olhar, vou comparar e vou, sem querer, involuntariamente quase, concluir: ela é muito mais bonita do que eu. Eu vou ficar triste, ou bonito. Ou, ele é muito mais inteligente do que eu. Ou, ele é um ser iluminado, eu não. Ou, eu não tenho capacidade financeira. Ou, ninguém me ama. Ou, eu não tenho um companheiro para viver. Então as pessoas hoje em dia, elas são espertas, elas são manhosas, elas encontram forma de tapar esta suficiência, porque a sociedade, tal e qual como se apresenta, que já ultrapassamos a era tecnológica, agora estamos na era da informação, não sei para onde vamos, as pessoas distraem-se com tudo e mais alguma coisa e têm doses de dopamina rápida, a ver os reels, a ver outras coisas. E esses momentos fazem com que a pessoa se distraia do verdadeiro problema que se reflete na vida delas. E então o sofrimento, obviamente, não é causado por nada externo. Obviamente não é. O sofrimento reside numa conclusão acerca de quem eu sou. E, felizmente, ou infelizmente, depende do ponto de vista, essa conclusão está errada. E a conclusão é: eu sou este corpo, mente, personalidade. Só sou isto que aqui está. E nada mais. E esta conclusão é de veras profunda. E veio para ficar. Está tão radicada, tão profunda, tão entranhada em cada um, que determina o que a pessoa é nesta vida. Então a pessoa vai se definir em termos corporais. Vai se definir em termos fisiológicos, em termos energéticos, em termos emocionais, em termos das suas faculdades mentais, em termos do seu estatuto social, em termos da sua família também.
em termos do país onde o corpo, mente, personalidade nasceu. E essa definição multipartida, que abrange várias esferas da vida, obviamente vai ser aquilo que vai ser comparado com os demais. E onde eu me considerar inferior, nas definições que eu considero serem inferiores, lá está manifesto, obviamente, o meu senso de insuficiência. O problema não é a comparação, porque toda a gente se compara. O problema é a conclusão que eu tenho acerca de quem eu sou. Esse é que é o verdadeiro problema. Quando eu concluo que eu sou somente este corpo, mente, personalidade, e não tive a sorte de ser uma pessoa alta, ou bonita, ou corpulenta, então isso vai acompanhar-me até ao fim da vida. Eu concluo que eu sou esta persona, este corpo, mente, personalidade, e não gosto do que sou, porque me comparo com os demais. Uma andorinha que voa, ela voa com as outras andorinhas. Elas gostam de rasar a água, porque junto à água é mais ameno. E também há mais mosquitinhos que elas apanham. Uma andorinha compara-se com a outra. Eu tenho o bico um pouco desviado para o lado. As penas da minha asa são manchadas um pouco, não são tão luzidias. Nenhuma andorinha emite um juízo de valor acerca de si mesmo. Nenhum cão emite um juízo de valor acerca dos seus dentes, ou do seu nariz, se é sarapintado, ou se a sua cauda é curta ou grande. Nenhuma zebra compara o tamanho das riscas que tem com as demais. Nenhuma girafa que fica complexada porque o seu pescoço é ligeiramente mais curto que os outros. Porque nenhum dos restantes animais, excetuando o ser humano, emite um juízo de valor acerca de si mesmo, graças ao intelecto pensante que tem, onde reside a capacidade de escolha, onde reside a capacidade de se autojulgar e de comparar com os demais e concluir um juízo de valor e concluir sobre a sua identidade. Um cão conclui que é um cão, obviamente, e reconhece o seu semelhante. Assim como reconhece todos os não-cães, com especial ênfase aos gatos. Correto? Mas um cão, o que é que faz? Faz coisas caninas. O que é que um gato faz? Faz gatices. Cada animal faz aquilo que tem que fazer. Porque apesar de terem um intelecto pensante, têm uma certa limitação biológica, a programação neles é máxima, então eles fazem o que fazem. E nenhum cão tem uma crise existencial na idade da adolescência canina sobre o que é que há de fazer da vida dele, não é? O que é que eu hei de fazer da minha vida, não é? E uiva de noite sozinho. Não. Nem tão bom como um gato. Os gatos muito menos, não é? Os gatos são mais felinos, não é? Um ser humano não. Aos 18 anos, dá de caras com um corpo em transformação, as meninas mais cedo, ou até aos 16, não é? Dá de caras com um tumulto emocional que nunca pensou vir a ter, dá de caras com uma batalha brutal, um jogo de poder contra os pais, dá de caras com uma sociedade agreste, que ele descobre que será agreste até ele morrer. Porque agora ele descobre que o pai e a mãe também são falíveis e que não vão estar lá sempre para aturar as brincadeiras irreverentes e rebeldes dele. Então ele descobre que vai ter que se virar sozinho, descobre que vai ter que se adaptar ao mundo, que vai ter que se adaptar a ele mesmo, e é nessa altura, para a maior parte das pessoas, que começa o senso de insuficiência.
Por causa de termos uma mente pensante diferente dos animais, que emite um juízo de valor acerca da pessoa, na qual a mente está, obviamente. Eu sou assim. Então, geralmente é da adolescência, geralmente falando, que começa o quê? O senso da pessoa não conseguir adaptar-se. O senso de, ou aliás, a necessidade de querer esconder o seu corpo. Quantos de nós, e digo nós, também me incluo, durante a adolescência, passaram horas a olhar para a bunda. Quantos? Com complexos com o próprio corpo e o que as pessoas iriam pensar do corpo. Porquê? Porque naquele momento, perdoem-me a expressão, a pessoa é a bunda, não é mais nada. Quanto tempo as pessoas não pararam a olhar para a cara? Então vejam até onde, quando eu digo onde, até é de uma forma realmente surpreendentemente profunda que as pessoas se identificam com o corpo. Então é lógico as limitações que são intrínsecas ao corpo, porque qualquer corpo vai ter limitações. Até hoje nunca houve um corpo sem limitações. Um corpo está aqui, não está ali. Um corpo é velho, não é novo. Tudo isso são limitações. Mas, como a pessoa se identifica com o corpo, a pessoa pensa ser o corpo e sofre por causa disso. Então as limitações do corpo passam a ser as limitações da pessoa. E a pessoa vive de forma limitada, porque o seu senso de identidade está todo no corpo. E cada um tem uma relação especial com o seu próprio corpo, porque cada um sabe, vamos dizer assim, os segredos do corpo e tenta esconder esses segredos que não são tão bonitos, não é? E tenta torná-lo mais bonito. Para quê? Para ser mais bem aceita pelo círculo social. Então vejam, existe em cada um de nós, todos sem exceção, mais nuns do que noutros, a necessidade de pertencer. A necessidade de ser aceito. Porque isso é uma indicação de que somos amados. E algures, na nossa adolescência, nós descobrimos que não somos tão amados quanto pensávamos que iríamos ser pelo mundo, assim como fomos, de uma forma geral, amados pelos nossos pais, um parênteses muito grande, à maneira deles. À maneira deles. E assim já acomode toda a gente. Correto? E então, vejam, não só há uma dificuldade, obviamente, para lidar com tudo o que é físico no meu corpo, como há uma dificuldade para lidar com essa questão emocional que é eu querer pertencer, querer ser amado pelo mundo. Então há um vazio. Parece que vimos à Terra com um vazio de amor, por mais que nos deem amor. Quem é que se identifica com isto? Alguns? Muitas mais pessoas identificaram-se e os outros, tantos que vão assistir em casa, também se identificam. Somos humanos. E então somos ar e terra e vento e fogo e água e emoções e natureza e tudo isso. Então essa mãe natureza expressa-se da mesma forma em todos nós, com as nuances nuns, outras noutros, mas a mãe natureza expressa-se em todos de forma igual. Todas as lágrimas são salgadas. Uns choram por tristeza e esses mesmos também choram por alegria. Rimos quando sentimos que conseguimos amar. Rimos lá dentro, interiormente, quando sentimos que somos amados.
E assim que esses sentimentos, vamos dizer assim, tão desejáveis, se esvaem no decorrer dos minutos do dia, tão logo esse senso de vazio aflora de tantas e variadas formas. E dessas mesmas tantas e variadas formas eu vou tentar tapar esse vazio. Então, por um lado, ainda bem que há Instagram e Facebook e outras coisas mais que faz com que as pessoas temporariamente tenham uma dose de dopamina e esse vazio fica temporariamente suspenso. Ainda bem que é assim. Ainda bem, digo eu. Porque é bom que as pessoas sejam felizes, ainda que momentariamente, ainda que fugazmente. E então o problema do sofrimento humano, quando se pergunta, é como abrir a caixa de Pandora. Mas o que é que aí vem? Nossa! Essa é a pergunta de Narada, a Sanat Kumara, um dos grandes mestres da tradição védica. Narada, que é o sábio celestial, ele diz assim para Sanat Kumara: Mestre, eu sei tudo o que há para saber neste mundo. Só não sei isso através do qual se atravessa o sofrimento. Então, quando analisamos a questão do sofrimento humano, nós vemos que ele não é de agora. Não é desta sociedade, como as pessoas dizem. No meu tempo era diferente. Meu querido, no seu tempo, há 50 anos atrás, os seus pais também diziam a mesma coisa, que no tempo deles é que era. E assim foi, e assim tem sido. Por mais que a sociedade acrescente, por mais que a tecnologia, a ciência e tudo mais nos apresentem bugigangas e tecnologia e tudo mais, nada disso consegue colmatar esse senso de insuficiência que as pessoas parecem já trazer à nascença. Parecem já trazer. Porque manifesta-se em todos, sem exceção. Manifesta-se. E então há essa identificação com o corpo, mente, personalidade. E as limitações inerentes ao corpo, mente, personalidade são tidas como as minhas limitações. Pois que quando eu me identifico com o meu corpo, mente, personalidade, ele é limitado, multiplamente limitado, então eu, obviamente, sou multiplamente limitado também. E isso expressa-se na minha conduta diária. Agora, o que o Vedanta faz é mostrar à pessoa o erro cognitivo que há na identificação do eu com o corpo, mente, personalidade. Então ele levanta esta pergunta. O professor: o que é o eu? Será o eu igual ao corpo, mente, personalidade? Porque concluis que o eu é igual ao corpo, mente, personalidade. Não estarás a errar a concluir que o eu é igual ao corpo, mente, personalidade? Então há um trajeto cognitivo feito a dois, professor e aluno, onde, aula após aula, satsanga após satsanga, pergunta após pergunta, resposta após resposta, o aluno vai primeiramente entender onde está a errar para depois entender aquilo que ele é. Este é o processo de Vedanta. Então sim, o Vedanta remove o sofrimento, porque o sofrimento é totalmente causado, totalmente baseado na ignorância e no consequente erro inevitável, universal, atemporal da humanidade relativamente ao que é o eu. Porque quando a pessoa ignora uma coisa, dá-se um erro consequente a essa ignorância. Milagrosamente a pessoa pode adivinhar. Como um aluno na escola que erra todo o raciocínio matemático, mas o resultado dá igual. Acertou no resultado.
Ou como alguém que estuda sânscrito, põe as declinações todas erradas, mas o resultado, a tradução está certa. Estão a entender? É milagre. É exceção à regra. E a regra, meus queridos, é que a exceção não é a regra. Estão a entender? A exceção é a exceção. Não faz a regra, não define a regra. Então a maior parte das pessoas segue a humanidade. Até porque vejo quantas pessoas ou quantos pais dizem às suas crianças: olha, meu querido, tens 8 anos, mas sabes, o pai vai ter uma conversa séria contigo hoje. Existe algo no mundo que é imutável. E que todas as pessoas são feitas disso. E que isso nunca morre. O papai é feito disso, a mamã também. E essa é a nossa verdadeira natureza, que transcende o corpo, mente e personalidade. Eu sei que isto é muito difícil para ti de compreenderes, entre parênteses, talvez não seja assim tão difícil como uma criança, não sabemos. Mas, um dia tu vais entender a profundidade das palavras do papá. Sabes? E vais entender que a vida é uma projeção da magia do universo. E que é um sonho. Na realidade não é real. Parece real. Tão real quanto um filme a 3D ou quanto um sonho, mas não é real. E quando descobrires a irrealidade da vida, então tu vais conseguir transcender aquilo que é a tua experiência. E essa transcendência não é mais do que a mudança do foco. Então o foco, meu filho, vai ser naquilo que é imutável e não no mutável. Então sim, no Vedanta termina o sofrimento. Porque a pessoa passa a ver o mundo que inclui a mãe, o pai, o professor, eu mesma e tudo o resto, vivo e não vivo, como a realidade mutável, que não é a realidade absoluta. Que no Vedanta nós usamos um termo muito específico chamado Mithya. E agora, com esta palavra, eu estou a lançar a semente para as perguntas para o próximo encontro. Oh, professor, mas o que é Mithya? Então provavelmente alguém vai perguntar. Eu vou responder o que é Mithya. Então por hoje basta sobre o sofrimento. Tá? E agora há aqui outra pergunta, ainda da mesma pessoa. O que revela que esta pessoa que fez estas perguntas pensou muito sobre o Vedanta, sobre as aulas, sobre afinal o que é isto. E agora tenho que dizer, porque se calhar alguns de vocês pensaram: ai, professor, eu não pensei nada disto, ou será que eu sou uma pessoa pouco inteligente? Se não pensaste é porque não tinhas dúvidas e ficou claro para ti. É assim que eu assumo. Eu não faço um juízo de valor acerca da inteligência ou do conhecimento, mas é que não faço mesmo. Vem uma pergunta e eu fico todo entusiasmado com a pergunta. Porque o aluno quer saber, eu fico todo entusiasmado de responder. É só isto, este é o jogo. É o jogo de pergunta e responde, está bem? E como funciona, então esta é a pergunta, como funciona o processo de transformação? É fruto de reflexões dos ensinamentos das aulas? Sim. Então há duas coisas aqui muito importantes. Uma é o que acontece no momento exato em que as palavras são proferidas e chegam ao teu coração. Nesse momento há uma desconstrução do que lá está. Porquê? Porque a aula de Vedanta é, no fundo, um progressivo crescendo argumentativo à luz da lógica que desfaz toda a ilogicidade e que leva o aluno a um ponto de compreensão. Então é como se o aluno colasse a mente dele na minha e as duas fazem uma viagem. Uma mente sabe o caminho, pega a outra mente pela mão e as duas vão num caminho que a mente do professor já percorreu inúmeras vezes e que está novamente a percorrer para benefício do aluno. Então o que é que acontece? Essa mente descobre uma nova forma de pensar que está correta.
Tão simples quanto isso. Então isto é o que acontece no momento da aula, quando o aluno realmente cola, funde a sua mente com a do professor. Quem já teve esta experiência? Põe a mão. Quem já teve esta experiência? Comigo. Estão a ver? Então é real. Não é que eu esteja a inventar isto para convencer. Não, isto é real. É a realidade disto. E que eles estão em casa, vão ver a aula gravada. Então, bastantes pessoas levantaram a mão. Também? Porque eles vão estar em casa a ver a edição do vídeo. Então não tem este impacto que tem a aula. Enfim, então é esse processo. Que é, enquanto as palavras são proferidas, a visão do professor, ela tempera as palavras que são ditas. A força da visão veste as palavras do professor. Entendam isto? De outra forma, a força da visão do professor, ela permeia as palavras que viajam até a mente do aluno. É assim. O que está aqui tem que passar para aí. Então, da minha parte, o esforço todo enquanto ser humano, e é uma partilha que eu vos faço agora e já fiz outras vezes, noutros contextos, é desenvolver e pedir a graça para que eu possa ter a comunicação ideal no momento da aula, sem acrescentar palavras desnecessárias e sem que faltem palavras que são necessárias. É só isto. Então eu peço para ser guiado nesta conversa que eu tenho em voz alta com vocês. Para que o que está aqui passe para aí. Porque foi assim com os meus professores. Foi assim com os professores deles. E assim sucessivamente nesta cadeia ininterrupta, ou numa linhagem ininterrupta, de professores e alunos, chamada Parampará. Parampará é um nome técnico dado em sânscrito a isso. Parampará, uma linhagem ininterrupta. Guru Parampará ou Guru Shishya Parampará. Guru, professor, Shishya, aluno, Parampará. Sucessão ininterrupta. Tá? E então, esta é a primeira parte. Depois, o que acontece? Acontece o insight. Durante a aula, o aluno chora, muitas vezes, porque a mensagem é impactante. O aluno fica estupefacto, porque, nossa, era mesmo isto que eu andava atrás. Ficou tão claro para mim. Uau! Meu Deus, encontrei aquilo que eu sempre procurei. A resposta deu-se. E há esse insight profundo, que é tão interno, que mais ninguém vê. Então não adianta irem, é um parênteses, não adianta dizerem ao namorado, à filha, à companheira, olha como aconteceu durante a aula, que eles vão ficar a olhar para vocês como se nada tivesse acontecido. Está bem? Não adianta nada. E a pessoa sente que teve esse insight, sente que teve um vislumbre da visão, que viu aquilo que o professor estava a dizer claramente na sua mente, no seu coração. E então o mundo deixa de ser o mesmo a partir desse momento. Deixa de ser. Há um antes e um depois. E os vislumbres são vários. Na medida em que o coração do aluno e a mente do aluno estão receptivos e podem acoplar-se ou fundir-se à mente e ao coração do professor, nessa medida a mensagem é passada com o menos entropia possível. Só que no dia a seguir, quando se acorda, ou porque está a chover, ou porque dormiu com os pés de fora, ou porque está cansado, outra coisa qualquer, esse vislumbre parece um eco distante. E o aluno dá por si a pensar, mas então não foi desta? E põe-se a pensar e vai repetir a aula para casa. Ainda bem que temos as aulas gravadas, que assim... E o que é que acontece? Há uma reflexão sobre o que foi dito. Porque há a tentativa de fazer o caminho e lembrar o caminho que foi feito, não é? O caminho de conteúdo, o caminho de conhecimento que foi passado na aula e relembrar aquilo que foi passado. E esse é o trabalho de casa do aluno. Porque esse relembrar o que foi dito ajuda a tornar o insight meu, real. É como se me fosse dado um presente e agora, que é como uma pequena chama, e agora eu vou ter que proteger essa chama do vento. Vou ter que nutrir essa chama com reflexão, com atenção,
para que essa chama do conhecimento possa lentamente ir crescendo e ter autonomia. Tanta autonomia que depois transforma-se num incêndio e não se apaga nunca. E desse incêndio, dessa chama que nunca se apaga, então os outros podem ir lá acender a sua chama. É assim que funciona a tradição de ensino. Então há o trabalho feito na aula e por isso toda a preparação do yoga que a pessoa tem que ter. Meus queridos, quem faz yoga leva muito avanço aos que não fazem, porque estão habituados a lidar com as emoções, estão habituados a, vamos dizer assim, gerenciar a mente para que a mente consiga estar mais quieta durante a aula. Tem um corpo mais saudável, a energia ficou potenciada devido aos asanas, às kriyas, às ações de purificação e de equilíbrio do corpo, aos bandhas e outras coisas mais que o yoga tem para oferecer equilíbrio. Ah, pessoal, mas é preciso yoga? Não. Realmente não é preciso. Dança, toca, nada, corre. Faz aquilo que te permite gerar uma metamorfose emocional e energética no teu corpo de forma regular. Pode ser pintar, pode ser passear à beira-mar. Encontra aquilo que te faz mudar a química orgânica do corpo. Não é? E faz isso, seja lá o que for. Encontra o que te faz bem. Então, sim, não é? É fruto das reflexões, mas também é fruto daquilo que acontece na aula, não é? Fruto daquilo que acontece durante a aula, não é? Depois tem aqui outra pergunta também. Como tornar a prática, esta é uma pergunta muito gira, como tornar a prática do amor, da bondade, da compaixão, da paciência mais clara e efetiva? Não é? Mais clara e efetiva. Como aplicar melhor em prática, no processo de estudo, essa compaixão, essa paciência, esse amor, essa bondade? Pode dar um exemplo? Sim. Então, o laboratório onde o cientista, que é o estudante de Vedanta, aplica as coisas é a sua casa. Onde está o pai, a mãe, o tio, seja lá quem for. Lá é onde a pessoa tem que aplicar essas coisas todas. Ou no local de trabalho, também, porque a pessoa passa muito tempo no local de trabalho. Então, qual é a mensagem? Pôr em prática tudo é com as pessoas que estão muito perto de nós, para as quais nós já não projetamos uma forma de ser, aquelas pessoas que já nos conhecem como nós realmente somos, não é? Então é lá que isso tem que acontecer. Agora, amor e compaixão, eu não vou responder de forma linear à pergunta. E já vão ver porquê. Amor, compaixão, bondade e paciência, em casa, são úteis. Porém, em casa é o lugar onde as pessoas também têm que aprender a pôr limites. E estabelecer limites saudáveis comportamentais. Então, se a pessoa entende que bondade é permissividade, então a pessoa entendeu erradamente o que é bondade. Porque bondade não é permissividade. São coisas diferentes. Permissividade é permitir coisas que não são permitidas e com as quais eu não me sinto bem. Então, entre a bondade e estabelecer limites saudáveis, comunicacionais, comportamentais, de atitude, então temos que entender que são coisas diferentes. E, às vezes, quando eu sou bonzinho para outros, estou a ser mau para mim. Então, bondade é sempre bidirecional. Eu estou a ser bom para mim e bom para os demais, e alguns no meio disto, não é nada fácil, encontrar o saudável equilíbrio. E o saudável equilíbrio da bondade e de todas as qualidades aqui descritas, como a paciência, como a compaixão, e qual é a outra? Como o amor, residem em habilidade de estabelecer limites comportamentais, que são, no fundo, limites relacionais e funcionais, que permitem à relação ser funcional ou não. Estão comigo?
Porquê? Porque compaixão colocada no sítio errado está mal. Quando é necessário mostrar o erro, então mostramos o erro. Quando é necessário usar alguma assertividade e, por vezes, roçar a agressividade para mostrar o erro, quando o erro é repetido e quando notamos que há uma tendência, por preguiça ou por má vontade, não corrigir o erro, então temos que usar outro tipo de energia, que não é a energia da compaixão. Estão a entender? Significa ser mau? Não significa ser mau. Ser assertivo e usar a força interna que roça a agressividade sem ser agressivo é uma ferramenta que nós temos que usar. Imaginem um cão. E o cão vem para morder. É lógico que não vão dizer, meu coitadinho, vais morder, não mordas ou não mordas. O cão está com aqueles dentes todos assim, não é? A babar-se. Desejoso de trincar um pedaço de carne. Não, temos que dar um berro e usar a nossa força instintiva para quê? Para pôr um limite. Pois bem, há pessoas que são quase como cães enraivecidos. Não vão lá com beijinhos e abraços. Então vejam, esta pergunta, como exprimir o amor, como exprimir a bondade, esta pergunta tem que ser respondida com muito, muito cuidado. Porquê? Porque a resposta é diferente de pessoa para pessoa. Como é que está o seu ambiente familiar? Você é uma pessoa que gosta de agradar? Ou é uma pessoa que gosta de dizer não a tudo? A resposta é diferente, dependendo da pessoa que está à minha frente. Estão a entender? É uma resposta complicada. Uma vez fizeram esta pergunta ao Swami Dayananda, alguns já ouviram a resposta, mas ainda assim eu vou dizer que muitos não sabem. Swamiji, qual é a sua maior dificuldade? Não é? E quando se faz esta pergunta a um monge renunciante, não é? Alguns ficam a pensar, se calhar é o desejo por comida, não é? Eu desejo por mulheres, porque eles não têm mulheres, não é? Então não há essa satisfação romântica ou sexual até. E nós pensamos isso. Eu não sou um monge, está bem? Então eu não sou um monge. Eu vivo com a união de facto, com a minha companheira. Não sou um monge. Mas conheço muitos monges. E claro que pensa isso, não é? Muitas vezes, alguns. E nós vamos pensar que há alguma coisa, ou a solidão, a minha maior dificuldade é a solidão, não é? Ou não ter família, não ter uma casa minha, ou usar sempre cor de laranja, enfim, podemos pensar numa série de coisas. Qual foi a resposta do nosso querido mestre, o Swami Dayananda? Ele diz assim, a minha maior dificuldade é em controlar a minha compaixão. Nossa, pois é tirar o chapéu, não é? É ficar assim a pensar, puxa, não estava nada à espera desta resposta, mas que resposta fora da caixa. Então vejam, não é? A dificuldade é controlar a compaixão. Então cada pessoa tem as suas dificuldades, não é? Agora, uma das coisas que nós temos aprendido connosco é que, na medida em que a relação interna, que é a relação que a pessoa tem consigo mesma, com o corpo, com a mente, com a personalidade, vai tornando-se mais, vamos dizer assim, mais madura, o reflexo externo dessa relação, que é a relação com os demais, também vai se tornando mais madura. Então estes valores, como o amor, como a bondade, como a paciência, vão se manifestando mais e mais. Então a solução verdadeira para exprimir mais amor é ser-se amoroso. E a pessoa programar-se neurolinguisticamente para ser mais amorosa. E acordar de manhã e dizer assim, eu hoje vou ser mais amoroso em todas as minhas relações, exceto com a do cão. Tá? Porque essa precisa de outra coisa. Cada relação precisa de uma coisa. Eu hoje vou ser mais paciente, especialmente com o cão. Eu hoje vou ser mais bondoso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma ação de bondade de manhã e uma ação de bondade à tarde. E usar este voto
como se chama, com uma duração. Durante 15 dias eu vou ser assim. Ao fim desses 15 dias eu vou descobrir que eu sou mais bondoso. Porquê? Porque a bondade é um julgamento, é um juízo de valor sobre si mesmo. E é sempre relativo, resultante de uma comparação que eu faço com alguém que é menos bondoso ou alguém que é mais bondoso. E então, fruto dessa conclusão, que eu não sou bondoso o suficiente, eu vou fazer ações onde eu expresso a minha bondade. E ao fim de algum tempo de expressar a minha bondade através de ações bondosas, eu tenho um novo juízo de valor sobre mim mesmo, que é, eu tornei-me uma pessoa mais bondosa. Estão a ver como funciona o mecanismo? As ações contam uma história. E através das ações da minha vida, eu conto uma história a mim mesmo. Se eu fiz ações boas, eu sou boa pessoa. Se eu fiz ações más, sou más pessoas. Então o caminho para que a minha história seja positiva é através das minhas ações. Então eu tenho que me mentalizar. E a pergunta a pessoa deu o exemplo. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Que eu possa ter as qualidades que são nobres. Mas ao mesmo tempo que eu possa não ter medo e mostrar o erro. Ao mesmo tempo que eu possa ter a força da assertividade. Ao mesmo tempo que eu tenha coragem para levantar a minha voz quando é necessário. Porque ser bondoso não significa ser permissivo. Ser compassivo não significa que eu não consiga ser assertivo. Ser paciente não significa que eu me irrite de vez em quando. É possível que eu me irrite, ainda assim ser uma pessoa paciente. Porque sou humano. Estão a entender? Estão comigo? Então é assim que funciona. O cérebro humano tem uma neuroplasticidade. E hoje em dia nós sabemos que as sinapses que mais disparam são aquelas que começam a disparar junto. Então, por esse prisma, a compaixão é um caminho sináptico a ser trilhado por mim todos os dias. E eu vou trilhar essa avenida de sinapses, como? Sendo compassivo, com pequenas coisas aqui e ali. Eu vou treinando a avenida da paciência. E o meu cérebro, graças à sua neuroplasticidade, começa a ficar paciente. E isto aplica-se a tudo na vida. Se não têm, por exemplo, inteligência de movimento, que é uma coisa que os bailarinos têm muito, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, que é uma coisa que os músicos também desenvolvem, os dois lados do cérebro, que tocam com as duas mãos, certo? Os bateristas desenvolvem muito, os percussionistas também, tem a ver com movimento e ritmo. Então, se começarem a dançar todos os dias, um bocadinho, ou 2 vezes por semana, ao fim de um ano, graças à neuroplasticidade cerebral, a inteligência do movimento desenvolve-se muito. Tá? Então, esse é o caminho. E é isso que eu faço. E é isso que eu tenho feito. Esse é o meu caminho. É o caminho de todos nós. E não há fim para desenvolver ou para o desenvolvimento dessas qualidades novas ou dessas virtudes. Não há fim. O fim é o caixão. O fim é o caixão. Essa é a beleza. A beleza é que, do ponto de vista da minha expressão no mundo, eu posso sempre aprender a exprimir-me virtuosamente, cada vez melhor. Então vamos terminar aqui. Está bem? Espero que estejam a gostar destas aulas. Eu estou a adorar estar com vocês aqui. É tão, como se diz? Sinto-me uma criança. Sinto-me assim como um peixinho dentro d'água a falar para vocês as coisas que são importantes para a minha vida. E é tão bom quando nós partilhamos as coisas que são importantes para nós, não é? E desta forma assim gratuita, não é? Em que eu estou a dar por dar, não é? E a tentar ajudar as pessoas o máximo que puder. Então isso para mim é uma alegria, está bem? Então partilhem com os vossos amigos, partilhem com quem
vocês acharem que pode gostar disto, destas conversas profundas que nós temos, e para o grupo ser maior, nós já somos mais de 200, quem diria, não é? Estamos agora 40 ou 39 aqui a assistir à aula, mas somos mais de 200 pessoas inscritas, não é? E que querem conhecer-se, querem viver melhor, ou querem estar neste grupo que nos faz tão bem, não é? E então, não é? Quanta gratidão eu sinto, não é? Não há palavras, está bem? Alguns de vocês já me disseram assim, professor, como é que nós podemos dar um donativo? Tá? Eu não estou a pedir donativo nenhum, se quiserem doar, podem doar, eu não estou a pedir. Mandem um e-mail para info.vedanta.pt, e a Maristela, que trabalha tão arduamente e com tanta dificuldade, e às vezes eu sou bastante exigente com ela, está ali naquele cantinho, ela pode-vos dizer como vocês se sentirem, querem fazer um donativo, podem fazer, não precisam, mas se quiserem fazer, podem fazer, está bem? Então, tem aqui uma mensagem só que eu quero ler, antes de nos despedirmos, que é da Joana, e diz assim, já senti isso com empatia, é doloroso para mim sentir os demais sem que me incomode, quer pela sua dor, quer por eu mesma ser humana e sofrer com certas atitudes que assumem como se eu não fosse igual aos demais. Gratidão. Pois, é isso. Muito obrigado, está sendo muito proveitoso. Que bom, está bem? Escrevam as vossas perguntas também para o e-mail, está bem? E elas serão listadas e por ordem de recepção ou então por ordem de importância, porque nós vamos aprofundar mais o tópico, então algumas perguntas são mais importantes por serem mais introdutórias, essas eu irei responder primeiro, senão será por ordem de chegada, tá? Então ajudem, divulgando, perguntem e com muito carinho, até à próxima aula. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om